A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, sua Bíblia. Glória a Deus. Abra comigo em Mateus, capítulo 28. Deus maravilhoso. Mateus, capítulo 28. Espírito Santo, desde já te convidamos, Pai, para esta noite. Sim, meu Para Deus. receber o nosso culto, o nosso louvor, a nossa Sim, meu adoração. Pai. Fala conosco, Pai, desde o início até o fim deste Sim, culto. meu Deus. Que seja adorado em nome de Estamos Jesus. aqui para te adorar, Como meu Pai. resposta, Pai, derrama a tua presença nesta Sim, noite. meu Deus. Mateus, capítulo 28. Ai, glória a E diz Deus. assim: a ressurreição. Glória a Deus. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei a vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhes o pé e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. O relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós vemos aqui, para quem estava aqui na quinta-feira, a continuação sobre uma explicação ao qual o Espírito Santo direcionou a pregação. Pode se sentar. E nós vemos que Jesus morreu e muitos ali escarneciam, falando se ele era rei dos reis, se ele era o Deus mesmo verdadeiro, que ele tinha que descer da cruz e salvar-se a si mesmo. E quando Jesus estava na cruz e muitos escarneciam, naquele momento quando ele entrega o seu Espírito ao Pai, quando ele fecha os olhos, nós vemos que a terra estremeceu, os céus se fecharam, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e todos puderam reconhecer que ele era mesmo Jesus, o Filho de Deus, a qual ele já tinha dito. Mas Jesus tinha morrido, todos viram aqueles sinais, mas ainda não tinha ressuscitado. Mas nós vemos aqui que no terceiro dia, quando ele ressuscita, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro de Jesus para procurar o corpo. Mas quando chega lá, elas encontram a pedra do sepulcro removida.
Como eu tinha dito, uma pedra do sepulcro não podia ser removida facilmente, tinha que juntar várias pessoas para remover aquela pedra, mas o próprio anjo do Senhor removeu sozinho. E quando elas chegaram lá, encontraram o anjo sentado em cima da pedra. O anjo, na minha visão, quando o anjo está sentado em cima da pedra, pastor, está simbolizando que ali ele já tinha sido vitorioso. Ele estava acima daquilo que nem os homens conseguiam arrastar. O próprio anjo do Senhor já arrastou. Estava sentando em cima da pedra, mostrando o domínio de Jesus sobre todas as coisas, o domínio do céu sobre todas as coisas humanas. E quando elas entram no sepulcro, não encontram Jesus, não encontram o corpo. E o próprio anjo do Senhor vira para elas e diz: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, não é? Ele não está aqui mais, ele ressuscitou. E elas correram desesperadas, porque o anjo falou para elas avisarem os discípulos. E elas no meio do caminho, toda feliz, correndo. E Jesus no meio do caminho aparece para elas e diz: salve. Elas olharam, viram que era Jesus, reconheceram, já caíram nos pés de Jesus, adorando. E Jesus falou com ela a mesma coisa que o anjo falou: não tenham medo. Tipo assim, quem vocês estão vendo aqui não é assombração, não é um vulto, não é nada do que vocês estão pensando, é eu mesmo, o próprio Jesus, a qual eu falei com vocês que eu morreria e ressuscitaria. Vai e anuncia aos discípulos. Glória a Deus. E quando elas forem anunciar aos discípulos, nós vemos que no verso 17, enquanto alguns adoravam, alguns duvidaram. E no meio da dúvida, em outra passagem nós vemos que Jesus fala para um dos que duvidaram, que era Tomé, para ele tocar nas marcas dele e ver que era ele mesmo, que as marcas da cruz estavam sobre ele e que ele tinha ressuscitado. Mas também nós vemos os relatos dos guardas, ao qual, quando eles chegaram para falar para o chefe deles, Esther, o que tinha acontecido, eles ficaram com medo de perder seu cargo, sua popularidade, e falaram: ó, eu vou te dar uma continha e você vai falar. O que aconteceu foi que nós cochilamos, nós os guardas cochilamos, e enquanto nós cochilamos, vieram os discípulos de Jesus durante a noite e roubaram o corpo dele. Sabe o que isso quer dizer? Eles estavam com o coração tão endurecido, tão afastado de Deus, tinha um nome de sacerdote. Nos dias de hoje, vamos trazer para o dia de hoje, tinha nome de pastor, de presbítero, de bispo, arcebispo, apóstolo, cantor, levita, tinham tantos nomes, mas não conseguiam reconhecer que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado. Porque além de muitos não querer perder o cargo, outros tinham dúvida, Lucas. Porque eles olhavam e viam que Jesus curava no sábado, que Jesus quebrava os protocolos da terra, e não conseguiam reconhecer que ele era Jesus. E eles pagaram aos soldados para que eles não reconhecessem que Jesus tinha ressuscitado. E contaram uma mentira. E até hoje diz aqui na palavra, ó, e essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. É por isso que muitos judeus não acreditam no Jesus que nós acreditamos, porque isso foi espalhado uma mentira que até hoje se perdura essa mentira. Mas nós vemos que Jesus ele veio e deu uma ordem. Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele mesmo que disse que ele estaria com nós até o fim dos tempos. Não é só até o dia de ontem, não é só até o dia que nós achamos que ele estaria, não. Por mais provações que nós estamos passando até o dia de hoje, ele estaria com nós até o fim dos tempos. Mas ele deixou uma ordem, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Então o nosso papel, hoje é dia de Santa Ceia, nós temos que lembrar disso. O nosso papel é fazer discípulos, é pregar o Evangelho para que as pessoas se batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, sejam batizadas. E como João Batista disse: eu batizo com água, mas haverá um que batizará com fogo. Nós fazemos a nossa parte, e o que nós não podemos fazer, o próprio fogo de Deus vai queimar nos corações e vai fazer com que todas as pessoas venham ser transformadas, aquelas que querem venham ser transformadas. Então façam, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Jesus ordenou a nós o quê? Alguém sabe? É só sobre o que está escrito? Não, é sobre o exemplo que ele deu. Como muitos dizem que tem saído da igreja por causa de fulano, de ciclano, é porque não tem olhado o exemplo de Jesus. Porque Jesus, em toda a sua passagem na terra, eu já falei isso aqui, vou repetir. Em toda a sua passagem pela terra, todos os ensinamentos de Jesus foi para mostrar para nós como quer ser humilde, como quer renunciar, porque ele mesmo deu a cara a tapa para muitas vezes.
Como que é sentar na mesa de um traidor e repartir o pão entre nós e dizer: esse é meu corpo dado por vocês, esse é meu sangue dado por vocês naquela cruz. Então ele nos ensina que no meio de pessoas traidoras, no meio de perseguição, no meio de tentação, como ele foi tentado no deserto, todas as coisas que nós passamos, Jesus passou e nos deu o exemplo que nós conseguimos vencer. Então se você está sendo tentado, você consegue vencer, porque Jesus foi tentado no deserto. Aleluia. Se você foi traído por alguém, Jesus te mostra que você não tem que se vingar, você tem que repartir o pão, você tem que cear, você tem que administrar uma comunhão até mesmo com quem te trai. Glória a Deus. Perdão. Todos os ensinamentos da Bíblia já foi falado através de Jesus. Então, se você se desviar por causa de alguém, é porque você não está acompanhando Jesus na Bíblia. Eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Jesus lindo! Glória a Deus. Que isso? Linda a benção. Mais doido. Meu Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus tremendo. O seu agir é lindo, ó Pai. Eu cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aquele que pode, fique de pé nessa noite. Glória a Deus. Nós estamos na casa do Senhor, na presença de Deus. E eu não sei como você chegou aqui no dia de hoje, eu não sei o que você vivenciou nesta semana, mas a palavra do Senhor vai nos ensinar que quando ele estava ali com Josué, ele vai declarar: não fui eu quem lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor, Ele é o nosso aliado. Sim, meu Deus. Independente da batalha, independente da dificuldade a qual nós estivermos passando, o Senhor estará conosco, como Gideão disse aqui nessa noite. Você não está só, você não está desamparado, mas a presença do Ele é com cada um de nós em todos os instantes e em todos os momentos das nossas vidas. Glória a Deus. Que você entenda que está guerreando a seu favor, lutando por você em todos os momentos, mesmo em meio às tribulações e às provações. Entenda que o Senhor, Ele é fiel, que Ele está contigo. Por isso não desista nem se desanime. Por isso entenda que Ele está no controle de tudo, em todo o tempo. Com as suas palmas nessa noite. Deus.
Deus. Nenhum inimigo nos resistirá. Ô, glória. Glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Deus Glória, maravilhoso. glória, 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 exaltado é o teu Deus nome, Jesus. tremendo. Graças nós te damos pela tua presença neste lugar, Sim, meu Senhor. Deus. Continua no nosso meio, meu Pai. Tu tem tanta tal liberdade no nosso meio, Senhor. Oh, glória a Deus. Glória, glória, glória ao teu nome, Em todo Jesus. tempo glorificado seja Deus, Criador do céu e da terra. Pai, eu não esqueci Meu Deus. quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Eu lembro que eu estava ferido. Eu lembro que eu estava batido. Mas olha eu aqui de novo, Pai. Mas olha eu aqui de novo. Olha eu aqui de novo. De novo, Senhor. Cura minhas feridas de novo, Senhor. De novo me chama de filho e cura as feridas.
estar totalmente ligados ao Senhor. Que os nossos pensamentos estejam conectados com o trono, com os céus nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, mas abra o seu coração para receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para falar com você nessa noite, aquilo que Ele tem para ministrar dentro de você nesse lugar. Não quero que você possa estar com seus olhos fitos, fixados, preocupados com nós estamos aqui em cima. Mas eleve os seus olhos para os altos, para aquele, somente aquele que é capaz de fazer algo por você nessa noite, nesse lugar. Abre o seu coração verdadeiramente e deixa a presença do Senhor te inundar. Senhor, nesse momento lança por terra, meu Pai, caia por terra toda distração, toda dispersação, que o nosso coração venha te adorar em espírito e em verdade nessa noite. Que nesse momento, meu Pai, não haja lugar para o nosso próprio eu, para os nossos problemas, para as nossas preocupações, mas que venhamos, meu Pai, dar lugar para a Tua presença nos encher, nos alimentar. Nós te ansiamos, nós te desejamos nessa noite. É a isso que viemos fazer nessa noite.
Aleluia. Glorificado pelo nome.
Se você humilhar na presença dele, aleluia. Ele é real neste lugar, irmãos. E nessa mente no trono da glória, que ele está aqui na casa. Aleluia. Aleluia. Santo. Aleluia.